Bom dia. Vamos, nesta manhã, estudar mais uma lição do livro de Apocalipse. Nós vamos estudar nessa lição os capítulos 12 e 13 de Apocalipse. Mas antes da gente começar, vamos orar. Pai querido, muito obrigado pelo Senhor ser o nosso Deus. Muito obrigado por mais essa oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Nos dê sabedoria, Senhor, para entendê-la e podermos aplicar a nossas vidas. Abençoe todos, ó Deus, que participarão dessa classe, que todos sejam abençoados, ó Deus, no estudo dessa lição. Nós agradecemos a Ti por seres o nosso Deus e oramos em nome de Jesus. Amém. O autor da nossa lição dá como título para essa lição a visão da luta entre o bem e o mal. Eu colocaria de outra forma, a visão da luta do mal contra o bem, porque na verdade o que a gente observa no texto de Apocalipse, nesse capítulo 12 e 13, é essa luta do mal contra o bem. Para os que estavam lendo pela primeira vez este livro, esta descrição que João faz foi muito significativa. Foi muito significativa porque a descrição ela contempla a vitória, apesar do sofrimento, né? Apesar do sofrimento, a vitória do bem sobre o mal. Então, para eles foi muito significativo. E para nós também deve ser significativo, porque a gente sabe que o bem, em última análise, sempre vai vencer o mal. E para falar sobre isso, o texto, João no texto, apresenta várias figuras. E cada figura apresentada no texto tem o seu significado. Então, a primeira figura que ele apresenta no texto é a figura da mulher. A mulher que vai dar à luz a um menino. E no texto sagrado é descrito da seguinte maneira, capítulo 12, verso 1. João diz assim: viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés, e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. E achando grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. No verso de número 5 diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com o cetro de ferro, e seu filho foi arrebatado para Deus, até ao seu trono. E verso 6, a mulher, porém, fugiu para o deserto, onde lhe havia Deus preparado lugar para que nele a sustentem durante 1260 dias. Então aqui nós temos a descrição, primeiramente, da mulher. Quem seria esta mulher? Há várias interpretações, mas eu creio que a melhor interpretação para esta mulher é que ela simbolize o povo de Israel, da onde Jesus nasceu. Alguns acham que é a igreja, mas a igreja procede de Cristo e não Cristo da igreja. Então, aqui está fazendo uma descrição simbólica do nascimento de Jesus. Portanto, esta mulher que tem uma aparência tão diferente, né? A aparência dela, né? O texto diz que a mulher estava vestida do sol, né? A lua debaixo dos pés, e ela tinha uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Talvez essa ideia da coroa de 12 estrelas na cabeça dê esse sentido, né? Esse sentido, porque a
A nação de Israel era composta por 12 tribos. Mas a melhor interpretação é esta mesmo, dessa mulher como sendo a nação de Israel, da onde procede Jesus, o Messias prometido, né? O Messias prometido. Já que aqui também a gente observa que nós temos o símbolo, ou melhor, a descrição aqui do nascimento de Jesus. Então, este é o o primeiro significado que nós encontramos aqui nessa descrição. O segundo significado é o filho que nasceu desta mulher. Eu creio que fica fácil nós descobrirmos quem é esse filho dessa mulher. O autor, claro, ele não entende do jeito que o texto se apresenta. Ele procura interpretar este filho dessa mulher como o povo de Deus. Né? O povo de Deus, nós os crentes. Mas a descrição é muito clara no texto. O versículo de número 5 é muito claro para que a gente não entenda como sendo a descrição, né, do nascimento de Jesus. O texto diz assim: nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. Então, um varão que há de reger todas as nações. Quem é o varão que há de reger todas as nações? É Jesus. E esse filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. Quem foi levado para o céu para estar à direita de Deus foi Jesus. Então, o significado desse filho, dessa mulher, sem nenhuma dúvida, é Jesus. Jesus é que João está descrevendo aqui, está descrevendo da forma como ele o descreve. Claro que ele usa símbolos, porque todo o texto de Apocalipse tem os seus símbolos. Então, era normal que ele se utilizasse desses símbolos. O terceiro significado, né, nessa visão aqui, é o significado do dragão. Né? Aparece no texto, esse dragão aparece no texto, no capítulo de número 3. Diz assim: viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão, grande, vermelho, com 7 cabeças e 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, e as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve na frente da mulher que estava para dar à luz, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Quem seria esse dragão? Eu creio que o próprio texto, ele dá a interpretação, dá o significado. Então fica fácil, né? No verso de número 9, nós observamos isto. Diz assim, versículo 9: e foi expulso o dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra, e com ele os seus anjos. Então, o próprio texto, queridos, interpreta o significado do dragão. João usa o dragão aqui, o dragão é uma figura mitológica, mas era uma figura muito usada no Oriente. Aliás, nas Escrituras, nós temos, né, algumas descrições, né, a respeito de um dragão, de um animal assim mitológico. Então, João usa essa figura e ele, então, interpreta esse dragão, né, esse dragão vermelho, diz o texto, que tem vermelho, que tem 7 cabeças, que dá a ideia da astúcia que o diabo tem para enganar as pessoas, 7 cabeças, 10 chifres, que fala do poder que ele tem, e na cabeça
7 diademas, que fala da autoridade, porque Satanás ele tem muito poder. Aliás, a Bíblia fala sobre esse poder de Satanás. Claro que está muito aquém do poder de Jesus, do poder de Deus, mas ele é poderoso. E no texto sagrado, nós observamos que ele está realmente, ele ataca, né, o menino que nasceu, ele queria destruir o menino que nasceu. A gente sabe disso pelas descrições que nós temos nos evangelhos, que Satanás tentou destruir Jesus. Ele fez de tudo para destruir o Senhor Jesus. Então, mas o texto sagrado mostra que ele sai derrotado. Em sua luta na terra para destruir o Messias, ele sai derrotado. O texto é claro, né? O filho foi arrebatado para Deus e foi arrebatado para o trono de Deus e ele foi derrotado. Ele tentou derrotar, destruir, né? Ele tenta destruir o povo de Deus, da onde Jesus veio, o povo de Deus, que também somos nós hoje, mas também ele foi derrotado pelo povo de Deus, né? No texto sagrado, nós vemos claramente essa derrota. E é interessante que há a descrição também da derrota dele em termos da eternidade, né? A derrota, nós diríamos, a derrota cósmica dele, né? No sentido de que ele perde a sua capacidade de fazer o mal. Fazer o mal é diminuída a capacidade de Satanás de fazer o mal. O texto faz uma descrição dessa derrota. No versículo 9 diz assim: e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo, Satanás, o sedutor de todo mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Quer dizer, aquilo que o diabo tinha, né, ele perdeu. Em Jesus Cristo, na pessoa de Jesus Cristo, há a grande derrota de Satanás. A Bíblia diz que Jesus veio para destruir as obras do diabo, né? Jesus, ele venceu todos os confrontos com o diabo. E ele vence os confrontos com o diabo, e o diabo perde esse poder que ele tem, que ele já está derrotado. Essa descrição aqui mostra a total diminuição da capacidade que o diabo tinha e que ele passou a ter depois dessa derrota. Ele diminui em grande. A descrição aqui é simbólica, mas ele diminui em grande o seu poder. Se antes ele tinha alguma coisa em termos de céus, né, no sentido de que ele podia fazer alguma coisa, como se descreve no Antigo Testamento, né, podia participar, aqui diz que ele podia acusar, agora ele perde isso, ele já não tem mais. Então foi diminuído muito o seu poder, né, a sua capacidade, né, que é isso, simbolicamente é descrito isso no texto sagrado. Ele tem, né, mas ele continua sendo esse ser perigoso que como diz a palavra de Deus, nós precisamos vencê-lo. E o texto sagrado nos mostra como a gente vence, né? A gente vence. O verso de número 11, olha como eu e vocês podemos vencer hoje Satanás nas suas artimanhas contra nós. Pedro diz que ele ataca a gente como um leão. E esse texto é claro, olha como a gente vence. Eles, pois, venceram os servos de Deus, né, que são contemplados aí na eternidade. Eles, pois, os venceram por causa do sangue do Cordeiro
e por causa da palavra do testemunho que deram. E mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Então a gente vê como se vence. Se vence a Satanás, né? Se vence a Satanás por causa do sangue de Jesus, né? Por causa de Jesus. Porque Jesus é o vitorioso contra Satanás. E o testemunho, né? O testemunho que a gente mantém de nossa fé, de nossa confiança em Jesus Cristo. Mas o texto sagrado apresenta mais uma figura, né? Agora essa figura é aquela que Satanás vai utilizar na terra para combater e causar sofrimento nos cristãos. Então nós temos a figura de duas bestas, né? A figura de uma besta, a besta que sai do mar, né? Que procede do mar, e a besta que procede da terra. No verso de número 1 do capítulo 13, está assim: vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os chifres 10 diademas, e sobre a cabeça nomes de blasfêmia. E no verso 2, a besta que vi era semelhante a leopardo, com pés como urso, com boca como de leão. E deu-lhe o dragão o seu poder e seu trono e grande autoridade. Então, essa besta que procede da terra, ela foi entendida pelos cristãos da época como sendo o Império Romano. Essa é a interpretação correta. E esse Império Romano era instrumento de Satanás para perseguir a igreja. As 7 cabeças, né, podem representar aqui os 7 montes onde a cidade de Roma estava construída. Mas também pode representar 7 reis, a partir dos reis que nós temos dentro até da descrição do Novo Testamento, né? Do primeiro rei, né, César Augusto, aí, até Domiciano, nós temos 7 reis assim, que diria que são reis que dominaram por mais tempo. Temos 3, né, que dominaram por pouco tempo, mas nós temos 7 reis aí. Então, pode ser a descrição desses 7 reis ou dos 7 montes. Também, né, os 10 chifres podem ser descritos como os 10 reis, os 7 que dominaram por mais tempo e 3 que dominaram por pouquíssimo tempo, 2 anos somente. Mas creio que talvez a melhor interpretação fosse os chifres, como sempre é interpretado no livro de Apocalipse, como poder, porque o Império Romano, porque Roma tinha muito poder, e com esse poder ela persegue muito a Igreja de Jesus. Os crentes da época eram muito perseguidos pelo Império Romano. Então, os crentes que estavam recebendo esse livro, eles estavam sob forte perseguição do Império Romano neste momento, né, no tempo do imperador Domiciano. E a outra besta, é descrita também no texto. A outra besta é descrita como a besta que surge do mar, né? O texto sagrado fala sobre ela no verso de número 11, capítulo 13. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão, né? Porque era instrumento do diabo. E diz o texto: e exerce toda a autoridade da primeira besta na sua presença. Faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta, cuja ferida
mortal foi curada. Então a gente observa que essa besta ela promove a adoração ao imperador. Então, se a primeira besta ela simboliza o Império Romano, os imperadores romanos, a segunda besta ela simboliza os promotores do culto ao imperador, né? Eles seriam sacerdotes que promoviam o culto ao imperador. E havia em muitas cidades esses sacerdotes que faziam essa promoção, né? E se utilizavam de muito engano, né? E o texto sagrado fala sobre isso. Eles conseguiam seduzir as pessoas com a sua falsidade. Assim como aqueles sacerdotes lá do Egito conseguiam produzir determinados elementos semelhantes ao que Deus fazia por meio de Moisés, esses sacerdotes também faziam isso através de seus enganos, né? Através das suas mentiras, e enganavam as pessoas, e levavam as pessoas a adorarem ao imperador romano, a tornar o imperador romano como a utilizar a ideia de um imperador romano como um deus, né? Essas figuras de besta, gente, são figuras que nós encontramos, né, lá no livro de Daniel. Se vocês se lembram, na nossa primeira lição, ou segunda lição, nós temos ali, nessa lição, a descrição das bestas lá do livro de Daniel, dos animais, né, lá, que eram bestas, né, que eram animais parecidos com esse aqui. Se vocês observarem, na descrição da besta que saiu do mar, nós temos no versículo de número 2, olha aí, a besta que vi era semelhante a leopardo, com os pés como de urso, boca como de leão. Não é? Então, é utilizado, provavelmente João utiliza a figura que nós temos ali no livro de Daniel. Então, nós temos esse significado. Eu creio que esse significado é um significado correto. Né? Hoje nós temos os futuristas com significados ainda para esta besta como sendo alguém que vai surgir, e a outra besta como os que vão promover religiosamente o domínio desse anticristo. Mas eu creio que a descrição aqui, pensando nos que estavam recebendo, é muito mais fácil de compreender dessa forma, né? Ainda também temos outro símbolo aqui que a gente precisa mencionar. É o significado do número 666. No texto sagrado aparece isso nos versos 17 e 18 do capítulo de número 13. Olha aí, o texto diz assim: para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Aqui está a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, pois é número de um homem. Ora, esse número é 666. Os crentes da época, eles viam, né, este nome, ou melhor dizendo, este número, como símbolo do Império Romano da época. E símbolo do imperador Domiciano. Né? Foi uma forma que João ele usou para que não fosse censurado, né? Para que também os seus leitores pudessem saber. Então, esse número se refere ao imperador da época, né? Que é Domiciano. E assim, né? Assim como a marca, e qual seria essa marca? Assim como a marca de Deus,
não é física, essa marca também não é física, né? Qual seria essa marca? Essa marca seria seria reconhecida naqueles que servissem ao imperador, adorassem ao imperador. Aqueles que, em vez de dizer que Jesus é o Senhor, diziam que César é o Senhor e adorassem ao imperador, né? Hoje alguns dizem que é um chip, né? E uma marca magnética, mas tudo isso são invenções, né? São invenções humanas. E a gente está cansado de ver, né? Cansado de ver que essas interpretações vão sendo superadas. Elas vão sendo superadas, porque sempre aparece algo novo. E esse algo novo é o novo sinal, é o novo símbolo. E assim vai, gente. Nós precisamos parar com essas coisas. O símbolo não é, a descrição não é física. A descrição não é física, é simbólica. E o símbolo é essa adoração ao imperador romano da época. Queridos, aqui nós temos, né, todas esses significados que nós encontramos na descrição que João faz aqui desses acontecimentos. Assim como no passado o diabo não pôde destruir a obra do Messias, ainda hoje Satanás não pode destruir a obra da igreja do Messias. Assim como Satanás ele perdeu a sua batalha na terra e na eternidade por meio da obra gigantesca de Jesus Cristo, ele continuará derrotado. Então nós precisamos seguir adiante, servindo com alegria a Jesus e continuar em nossa luta. Podem surgir poderes políticos ligados a poderes religiosos para atormentar as nossas vidas? Podem. Já tem surgido. É só irmos ao Oriente Médio. Vocês vão encontrar muitos dessa união desses dois poderes, que têm maltratado tanto nossos irmãos queridos. Mas eles serão vencedores. E nós também seremos, se isto vier a acontecer. Que Deus nos abençoe e nos dê a alegria de saber que nós somos mais do que vencedores por Jesus Cristo. Que Deus abençoe vocês. Ótima semana para todos. Amém.